aula. Eu sou a professora Liliane, a professora Cláudia está ajudando a mediar o chat e lendo os textos aqui com a gente. Boa tarde, Cláudia. Vamos voltar para as nossas leituras e comentários? Boa tarde, professora Lili, querida. Muito bom, maravilhoso, estou adorando. Pessoal, espero que vocês aproveitem essa segunda parte, última parte da correção da AP. Professora Lili, vou já começar a ler o texto 1, porque é bastante coisa, senão não vai dar tempo, ok? Tudo bem. Então vamos lá, texto 1, pessoal, pode pôr o PPT. Texto 1. Apartamentos são 3 vezes mais seguros que casas em condomínio, que por sua vez são 2 vezes mais protegidas que casas térreas com frente para a rua. Esse não é um problema para os moradores das calmas cidades do interior, mas nas metrópoles brasileiras, a segurança contra ladrões e assaltos é uma das maiores preocupações. Quando alguém pensa em um lugar para morar, normalmente leva em conta critérios como a paisagem vista da janela ou do quintal, o conforto, o comércio próximo e a facilidade de acesso. Itens realmente importantes que podem tornar a vida mais agradável, mas não são os únicos a considerar. No Brasil, existem 45 milhões de residências. Apenas 0,33% delas possuem sistemas de proteção, como alarmes e câmeras, monitorados por empresas especializadas. Todo o resto conta com sistemas caseiros ou cuidados precários. Em tese, estariam todos inseguros. No entanto, é possível estabelecer uma comparação precisa entre apartamentos, condomínios e casas com frente para a rua, levando em consideração suas fragilidades e seus pontos fortes. E o outro texto 2, é uma charge, que vocês podem colocar, por favor, o PPT. É a charge. Texto 2 da questão 9. Texto 2 da questão 9. Ops, acho que tem que voltar. Mais um. Aí. Aê, isso. Esse é o segundo texto da questão 9, esta charge. É bem legalzinha essa charge. Professora, vamos às questões? Vamos lá. Então, a gente vai reconhecer diferentes formas de tratar uma informação, e aí a gente tem 2 gêneros diferentes, né? Então, a gente tem o texto 1, que fala aí como que onde a gente está mais ou menos seguro, e o texto 2, que é a charge, que a gente vê uma mulher tocando aí o interfone, ela fala que é amiga da família, alguém lá de dentro responde: dia de visita agora é só às terças e domingos. Então a gente vê câmera, cerca elétrica, né, no texto 2. O tema do texto 1, segurança residencial, está ilustrado no texto 2. Então, nós vamos fazer uma comparação. A. Com a presença de uma mulher que espera no portão com a bolsa aberta. B. Caricatura do homem que aguarda a entrada da personagem. C. Ausência de prédios em volta da casa, com o muro grafitado. D. Sinalização da placa no muro indicando que é um condomínio. Ou E. Representação de uma casa cercada com câmeras e cerca elétrica. O pessoal está respondendo aí, professora? A Tainá, Luiz Fernando e a maioria das pessoas está respondendo E de elefante. Ah, muito bem. Boa comparação. Resposta correta, então, é a representação da cerca elétrica com câmeras, que faz relação direta com o texto 1, que fala da fragilidade das casas que são direto para a rua. Então, a presença da mulher que espera no portão com a bolsa aberta, ela não está se sentindo insegura se ela está deixando a bolsa aberta. A caricatura do homem como guarda, também não, ele é uma representação isolada, não está relacionado diretamente ao texto. A ausência de prédios em volta da casa com muro grafitado também não, porque também não tem uma relação direta com o texto. Então é importante a gente prestando atenção no enunciado, que é fazer essa relação
entre os textos. E a sinalização da placa no muro, indicando que é um condomínio. A representação da casa com entrada... também não tem essa indicação que estamos aqui em um condomínio. Então, a alternativa correta, como muitos disseram, alternativa E. Muito bem. Agora nós vamos falar do texto 10, de africano a afro-brasileiro. Muito bem, professora. Texto muito atual. Vamos à leitura de africano a afro-brasileiro. Entre os anos de 1525 e 1854, mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Não estando incluídos neste número de aproximação aqueles que morreram ainda em solo africano vitimados pela violência da caça escravista, nem os que pereceram na travessia oceânica. Não se sabe quantos foram trazidos desde que esse comércio se tornou ilegal. Ao longo de mais de 3 séculos, enquanto a própria nação brasileira se formava e tomava corpo, os africanos trazidos das mais diferentes partes do continente africano, abaixo do Saara. Não se tratava de um povo, mas de uma multiplicidade de etnias, nações, línguas, culturas. No Brasil, foram sendo introduzidos nas diferentes capitanias e províncias, num fluxo que corresponde ponto por ponto à própria história da economia brasileira. A prosperidade econômica estava relacionada a uma intensificação da demanda de mão de obra escrava. Não havia a possibilidade do progresso material sem que mais negros fossem importados, pois o trabalho era essencialmente africano e afrodescendente. Esse texto é de Reginaldo Prandi, publicação de agosto de 2000. Muito bem. Então, nós temos aí, na questão 10, a identificação do tema do texto. Então, o enunciado da questão 10 é: o assunto principal do texto é a morte de africanos no século XVI, B, o tráfico de africanos escravizados para o Brasil, C, a prosperidade econômica relacionada à mão de obra escrava, D, a diferença existente entre capitanias e províncias brasileiras, e a diversidade de etnias, nações, línguas e culturas do continente africano. Então, o assunto principal do texto de africano a afro-brasileiro do Reginaldo Prandi é alternativa A, B, C, D ou E. Temos interação? Temos sim, vamos lá. O Victor e o Nicolas responderam alternativa B, de bola. Acertaram, professora? Acertaram, muito bem. A ideia central do texto é o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Então, quem colocou a alternativa A, porventura tenha colocado, a morte de africanos no século XVI, apesar de trazer algumas informações sobre a morte que acontecia na travessia, por exemplo, não é o tema central, o tema principal, o assunto principal tratado no texto. A prosperidade econômica também, apesar de ter, sim, uma prosperidade econômica das pessoas, tanto que traficavam quanto que compravam, não é o assunto principal aqui. A diferença existente entre capitanias e províncias, ele fala das capitanias e das províncias, mas não cita qual é a diferença em momento algum. E a diversidade de etnias também é citada no texto, mas não como o assunto principal. Tudo bem? Agora o pessoal foi bem, né? Muito bem. Então vamos para a questão 11. Teve gente que errou, professora, mas bora prestar mais atenção. Bora prestar mais atenção, hein, gente? Podemos passar a questão 11? Podemos. Posso ler? Pode, são 2 textos agora, né? Novamente 2 textos, e a gente tem que lê-los pensando em um e outro, porque provavelmente a gente vai ter que fazer uma comparação com alguma coisa do tipo. Vou ler bem rapidão, porque senão não dá tempo. Peço desculpas, professora. Vamos lá. Navio fantasma ressurge na costa irlandesa.
de carga, desaparecido há mais de um ano, ressurgiu na Irlanda, segundo o The Guardian. O MV Alta, de 77 metros, foi abandonado pela tripulação em meados de 2018, na Guiana, após ficar impossibilitado de sofrer reparos. Desde então, o Alta viveu uma odisseia pela Atlântica. A viagem, que passou pelos mares da África, Europa e América, teve fim com a chuva de Dennis no domingo, quando encalhou nas rochas perto de Ballycotton, vila de pescadores do condado de Cork, Irlanda. As autoridades ainda estudam o que vão fazer com o navio, e cientistas ambientais já disseram não ver sinais de poluição visível. Avaliações de risco ainda serão feitas nos próximos dias. Segundo o Guardian, o Alta foi construído em 1976 e recebeu a bandeira da Tanzânia. Mudou de proprietário em 2017 e estava navegando da Grécia para o Haiti em setembro de 2018, quando foi abandonado por 10 tripulantes, 1.000 quilômetros de Bermudas. Os tripulantes foram resgatados por um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que os levou a Porto Rico. Rebocado até a Guiana, o Alta acabou sequestrado e ficou desaparecido até agosto de 2019, quando foi avistado por um navio de patrulha da Marinha Britânica. É possível que ele tenha navegado pela África, passado pela Espanha e seguido então para a Irlanda. Que história incrível, professora. Vamos ao texto 2. O mistério do navio fantasma que apareceu na costa da Irlanda após uma tempestade. Um navio fantasma, entre aspas, apareceu na costa do condado de Cork, na Irlanda, levado pelo mau tempo que atingiu a Europa em decorrência da tempestade Dennis. O barco, abandonado pela tripulação, foi encontrado em meio às rochas de uma vila de pescadores de Cotton por uma pessoa que passava pelo local. O navio parece ter ficado à deriva por mais de um ano, correndo milhares de quilômetros no Oceano Atlântico desde que foi abandonado no sudeste das Bermudas em 2018. É uma chance em 1 milhão disso acontecer, disse John Tatham, gerente de operações da Royal National Lifeboat Institution, de Ballycotton. Em entrevista ao jornal Irish Examiner, ele afirmou que nunca havia visto nada dessa forma em termos de abandono. Uau! Uau! Imagina que isso aconteceu de verdade, hein? Então, o que a gente vai fazer aqui é comparar os dois textos, né, e reconhecer diferentes formas de tratar uma mesma informação, que é muito comum quando a gente trabalha com um texto jornalístico. Eles não são em diferentes plataformas, eles não são publicados exatamente igual. Então, o que vocês tinham que fazer na questão 11? Comparar os textos e perceber que, em A, os textos apresentam as informações idênticas. B, o texto 2 retrata com mais detalhes o ocorrido. C, o texto 2 apresenta mais informações que o texto 2. O texto 1 apresenta mais informações que o texto 2. D, os textos utilizam documentos oficiais para fornecer evidências. E E, o texto 1 apresenta opiniões diferentes em relação ao texto 2. O pessoal já está respondendo? Era lá, estão carregando aqui, meu. Isaac, Cecília, Pedro, Vinícius, Matheus, a maioria deles respondeu, professora, alternativa C. Uau, muito bem, isso mesmo. Que bom. Então, quando a gente olha os dois textos, o texto 1 tem mais detalhes sobre o abandono desse navio. Então, a gente sabe desde toda a trajetória desse barco, como é que eles resgataram os tripulantes, onde é que ele foi visto pela última vez e depois como é que ele vai chegar lá na Irlanda. Então, não poderia ser a alternativa A, porque eles não apresentam de forma alguma a notícia de forma idêntica. O texto 2 não traz mais detalhes do que o texto 1, ao contrário, né? A alternativa D, os textos utilizam documentos oficiais, também não. A gente não tem uma citação de documentos oficiais
ao longo do texto, e o texto 1 apresenta opiniões diferentes em relação ao texto 2. Então, a gente não tem apresentação de opinião, a gente tem aqui relato dos fatos. Então, por que é AC? Porque ele tem mais detalhes e não propriamente opinião. Certo? Parabéns aí para quem leu direitinho e leu com atenção também as alternativas. É isso aí, professora. Texto 12, acho que todo mundo gostou desse texto 12. O videogame pode melhorar a atenção, aprendizado e coordenação motora, mas com moderação. É isso mesmo, professora. Vamos lá, tudo com moderação. O texto. Bem-estar mostra que jogar é também um exercício físico. No entanto, a recomendação é usar o videogame apenas 2 horas ao dia. O videogame está presente na vida de crianças e adultos e, apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefícios à saúde. Antigamente, os jogos eram limitados e exigiam menos dos jogadores. Porém, com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando e hoje exigem habilidade, movimentos maiores e harmonia corporal, como explicaram o médico do esporte Gustavo Maglioca e a pediatra Ana Escobar no Bem-Estar desta sexta-feira. Por isso, atualmente, o videogame pode melhorar a coordenação motora, o aprendizado e a atenção de quem joga. Além disso, existem ainda jogos que permitem que a pessoa dance ou faça exercícios físicos. Nesse caso, a atividade proposta pelo jogo faz a pessoa mexer todo o corpo e gastar calorias de uma maneira divertida. No caso da coordenação motora, o médico do esporte Gustavo Maglioca explica que os jogos de antigamente desenvolviam apenas os membros superiores, mas como agora o videogame já exige movimentos do corpo todo, desenvolve também a coordenação geral. Além de melhorar a atenção, os especialistas explicaram também que jogar pode aumentar os reflexos, melhorar a memória e até o equilíbrio. Vale lembrar que jogar videogame o dia inteiro não é o ideal, de acordo com a pediatra Ana Escobar. Dosar o tempo é importante. A recomendação para evitar que vire um vício é jogar 2 horas por dia. Professora? Então, vamos lá, a gente vai identificar a tese do texto, né? Só reforçando, quem se animou com jogar videogame é legal, é com moderação, 2 horas no máximo, tá? Então, o autor apresenta a tese de que o videogame traz benefícios para a saúde, como do controlado tempo nos jogos. B, os jogos de antigamente desenvolviam apenas alguns membros do corpo. C, os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos. D, o videogame permite que as pessoas movimentem o corpo todo. Ou E, os jogos melhoram somente a coordenação motora geral. Essa todo mundo vai acertar, né? Todo mundo gosta de videogame, joga bastante, agora vai jogar só 2 horas por dia. Vamos lá, estou atualizando aqui, olha, a maioria, interessante, a maioria escolheu a alternativa A. Muito bem, como bons jogadores de videogame, prestaram atenção. É isso aí. A alternativa A é a alternativa correta. Então, a tese do texto, os autores estão discutindo aqui que o videogame, então, não é tão vilão quanto ele parece, desde que usado com moderação. Então, a gente pode usar controlando o tempo. Então, a alternativa A, videogame traz benefícios para a saúde quando controlado o tempo nos jogos. A alternativa B fala que os jogos de antigamente desenvolviam apenas alguns membros, ele até fala sobre isso, mas não é o assunto principal debatido no texto. Os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos, também não, ele aborda crianças e adultos, mas não é o foco principal do texto. O foco principal é falar do benefício do jogo com moderação. Tudo bem? Beleza, professora. Vamos lá, nossa aula vai até às 4h10, 4h10, né?
Estamos acabando. Só faltam 3 questões? 20 minutinhos, vamos lá. Não vai dar tempo. Vai, vamos rapidão. Vai dar tempo sim. Temos essas são curtinhas agora, as respostas vai ser fácil. Vamos lá. Então vamos lá, ó. A próxima tela é sobre as questões 13 e 14, é o mesmo texto. Tá, professora? Tá. Então vamos lá. Definição de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada inteligência social, criada pelo estadunidense Daniel Goleman. Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar suas emoções com facilidade. Podemos dizer também que ela nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar nossas próprias emoções e as usamos para o nosso benefício. Os pilares da inteligência emocional. Para facilitar um pouco mais a compreensão sobre a inteligência emocional, Goleman delimitou os 5 pilares que regem o seu funcionamento. Veja quais são eles agora. Vamos lá. Quais são esses pilares? Autoconhecimento emocional. Não somos robôs, mas seres humanos dotados de sentimentos. O desafio é aprender a ouvir e a conhecer nossos próprios sinais. Autoconhecimento emocional. Não somos robôs, mas seres humanos dotados de sentimentos. O desafio é aprender a ouvir e a conhecer nossos próprios sinais. Controle emocional. Não basta apenas reconhecermos a existência de nossos sentimentos. É preciso também saber lidar com eles. Eis a parte mais difícil, a propósito. Você precisa ter certos hábitos que vão te colocar em ação. Automotivação. É a nossa capacidade de redirecionar o sentimento a fim de obter algum ganho pessoal. Empatia. Os outros também possuem emoções e elas precisam ser respeitadas. Essa é a preocupação com o que o outro sente, essa preocupação com o que o outro sente que faz surgir as relações pessoais mais sinceras. E último pilar, relacionamentos interpessoais. As trocas e as interações são frutos da nossa capacidade de também gerir o sentimento do outro. E tem aí o link de acesso ao texto, professor. Muito bem, muito bom falar sobre inteligência emocional, empatia nesses dias que vivemos. Então, o que vocês precisariam analisar aqui? Identificar a finalidade de diferentes gêneros. Vocês sabem que cada gênero ele tem uma finalidade específica, ele tem um público específico e ele vai ter uma linguagem específica. Então, aqui, nesta questão 13, vocês deveriam identificar a finalidade do texto, definição de inteligência emocional. Então, a finalidade é, na alternativa A, divulgar pesquisas e ideias de maneira concisa, clara e fidedigna. B, debater a pesquisa sobre um determinado assunto de modo amplo e detalhado. C, instruir as pessoas sobre como elas podem viver melhor, controlando as emoções. D, diagnosticar as vantagens da inteligência emocional. Ou E, relatar os pilares da inteligência emocional. Temos interação? Temos, professora. Vamos lá, temos uma duplicidade de opiniões aqui. O Luigi e a Graziella optaram pela letra C, pela alternativa C, e a Renata optou pela alternativa D de dado. E aí? Vamos lá, alternativa C. Instruir as pessoas sobre como elas podem viver melhor, controlando as emoções. O texto não traz marcas desta instrução, de como as pessoas podem viver melhor. Ele comunica que a pesquisa encontra resultados de melhorar a convivência a partir do controle emocional. O objetivo do texto é divulgar, então, uma pesquisa de maneira concisa. Então, a gente não pode falar que a alternativa C é a correta, porque não é a finalidade específica do texto falar como é que as pessoas não tem um passo a passo, tá? Uma receita de como que a gente pode viver melhor. Então, vamos excluir a alternativa C. D,
diagnosticar as vantagens da inteligência emocional. Então, a gente está falando de finalidade, objetivo do texto. Então, neste texto, que traz algumas informações, a gente não tem como finalidade, como objetivo, diagnosticar as vantagens. Mas sim, esse texto aqui está divulgando uma pesquisa. Ele traz ideias e debates sobre a inteligência emocional. Então, nós vamos ter aqui como resposta, então a gente vai excluir também a alternativa D, tudo bem? Relatar os pilares da inteligência emocional, que seria a alternativa E, também não está correta, porque ele não está ali relatando, ele faz uma síntese muito breve do que são esses pilares da inteligência emocional. Então, também vamos descartar. Assim como descartaremos a alternativa B. Ele não faz um detalhamento amplo da pesquisa. Então, sobra para a gente o quê? Alternativa A. Divulgar pesquisas, ideias e debates de uma maneira concisa, clara e fidedigna. Que é o objetivo, a finalidade do texto de divulgação científica. Então, ele tem por objetivo comunicar, divulgar, mostrar uma pesquisa, ou ideias de uma... A pesquisa tem que ser mostrada de maneira clara, objetiva e fidedignamente, sem juízo de valor por parte do autor. Tudo bem? Então, temos aqui a alternativa A. Então, o que precisa fazer aqui? Revisitar o gênero de divulgação científica, para entender melhor qual é o papel dele e por que a gente usa esse tipo de gênero no nosso cotidiano. A questão 14, que também é relacionada ao mesmo tema. Então, a gente vai identificar marcas linguísticas aqui. O termo sublinhado no texto, os termos sublinhados no texto são utilizados geralmente nas histórias em quadrinhos, B, nos verbetes de dicionário, C, na linguagem poética, D, nas narrativas misteriosas, ou E, nos textos científicos. Como a gente já sabe, a alternativa correta da questão anterior, fica fácil a gente achar a alternativa aqui da questão 14. Vamos lá? Alguém se habilita? Cláudia, acho que você está sem som. Verdade, professora, desculpa. Ótimo. Vamos lá. A Lavínia respondeu a alternativa A. Ela está certa, professora Lili? Não, Lavínia, a gente está falando do mesmo texto, do texto anterior que a professora Cláudia acabou de ler, que tratava sobre um texto de divulgação científica. Portanto, esse tipo essas palavras que foram os termos sublinhados, são geralmente usados em textos científicos e não em histórias em quadrinhos. Lembrando que as histórias em quadrinhos são aquelas que a gente vê no gibi, por exemplo, Turma da Mônica. É bem diferente desse texto que a gente acabou de ler. Professora, desculpa interromper, ainda faltam 10 minutinhos para a gente terminar. Só tem 2 questões, mas de qualquer forma eu queria chamar a atenção sobre o que eu recebi aqui sobre a questão 14. Tá uma salada de frutas. Vamos lá. Que bom. E daí eu acho que isso precisa ser melhor discutido para que isso não aconteça. Eu prefiro que as pessoas tenham muita certeza quando respondem. Tá lá, ó. Lavínia A, Júlia E, Yasmin C, Kathleen B e Marcos D. Olha que espetáculo, professora. Cada um falou uma coisa. O que deu errado? O que deu errado? Como a gente tem um texto para 2 questões, certo? Provavelmente quem errou a resposta da 14 deve ter errado a resposta da 13, que não identificou o texto como um texto científico. Então, as palavras que estavam grifadas ali, os termos grifados, que
autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia, relacionamentos interpessoais, então, a gente não vai encontrar esses termos desta forma em histórias em quadrinhos. Também não encontra nos verbetes de dicionário, que o verbete de dicionário ele é uma palavra de cada vez, geralmente, né? A não ser que a gente esteja falando de vocabulários específicos de uma dada área. Não, também na linguagem poética a gente não vai falar, são temas que a gente vai encontrar na linguagem poética, e nas narrativas misteriosas tampouco. Então precisa voltar e revisitar os gêneros de divulgação científica para relembrar qual a finalidade do gênero e que tipo, como que ele é apresentado, quais as características e que tipo de termos são utilizados e como é feita essa utilização. Tudo bem? Show de bola, professor. Então, acho que é só uma questão de retomada aqui, né? Verdade. Podemos ir ao último texto, Cecília Meirelles? E depois as duas últimas questões. Lindíssimo também. Temos 8 minutinhos, lindíssimo. Sempre. Vou ser breve. Vamos lá. Despedida, Cecília Meirelles. Pode pôr o PPT, por favor, que o pessoal acompanha. Obrigada. Por mim e por vós e por mais aquilo que está onde as outras coisas nunca estão. Deixe o mar bravo e o céu tranquilo, que é a solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens. E como conheces, me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens. Nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na mão. Olha, vou da minha fronte. Vou, meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor, e o resto onde estarão. Deixo aqui meu corpo entre o céu e a terra. Beijo-te, meu corpo, todo desilusão. Estandarte triste de uma estranha guerra. Quero perdão. Eita, senhora. Bonito, né? Vamos lá. Então, nós estamos chegando aqui ao final. Temos duas questões só, referentes ao mesmo texto, ao mesmo poema, Despedida. Então, a gente tem que reconhecer o sentido produzido na utilização de algumas palavras, de alguns termos. Então, na questão 15, a gente tem uso recorrente dos verbos na primeira pessoa, como quero, deixo, viajo. Cria a sensação de ação, realidade, diálogo, individualidade ou interação. Então, o eu lírico, ao longo do poema, ele vai usando sempre verbos na primeira pessoa. Com isso, a gente tem a sensação do que neste poema? Temos alguma interação? Temos sim, professora. Vamos lá. Pessoal participando bem, gostando, estou feliz. A Fernanda respondeu B. Tudo. O Valentino e aparentemente a maioria respondeu E. Interação? Interação. Sim, interação estamos tendo nós, certo? Interação, quando a gente fala eu quero, eu deixo, eu viajo, que são os verbos destacados, a gente não tem aqui a sensação de interação, porque os verbos em primeira pessoa são utilizados com a intenção de produzir um sentido de individualidade. Ela está falando como sobre o interior do eu lírico. Então, a gente vai descartar interação. Alguém falou realidade também. Então, os verbos, neste poema, nesta interpretação, a gente não vai falar que eles têm sensação de realidade. Então, nós vamos ficar com a alternativa de. Então, esses verbos, quero, deixo, viajo. No poema Despedida,
dão a sensação do eu lírico, quando ele usa a primeira pessoa do singular, traz essa individualidade. É o eu lírico falando, tanto que ela termina falando que ela quer o quê? Solidão. É a individualidade aqui do eu lírico. Tudo bem? Professora, Vinícius acertou. Parabéns, Vinícius. Parabéns para o Vinícius. Prestar atenção aí, o Vinícius. Então, questão 16, para a gente acabar. Dentre as ideias-chave expressadas pelo eu lírico, uma delas se refere a as dúvidas contidas, B, ao egoísmo abafado, C, as memórias vividas, D, ao desejo de solidão e E, ao sobrenatural revelado. Temos a interação? Espera lá, um segundinho. É que eu tenho que ir atualizando aqui, professora, o aplicativo, né? Isso. Vamos lá, Beatriz respondeu alternativa E. Sobrenatural revelado. Então, neste poema, ele não faz nenhuma alusão a algum aspecto do sobrenatural. Assim como também não faz nenhuma alusão às dúvidas contidas, também não se trata de egoísmo abafado e tampouco as memórias vividas. Ela trata e ela deixa muito claro, muito expresso no último verso, o desejo de solidão. Então, a alternativa correta aqui é a repetição de quero solidão, permite identificar como ideia-chave o provável desejo aí do eu lírico pela solidão. Então, é um poema extremamente intimista, que a gente viu na questão anterior o uso dos verbos na primeira pessoa, e ela expressa, no final, esse desejo de querer a solidão. Tudo bem? Muito bom, professora. Vamos lá, temos mais respostas aqui, ó. A Beatriz respondeu E, o Rodrigo respondeu C, respondeu B. Eu, às vezes, fico um pouco angustiada com essa sopa de letrinhas, professora Liliane, porque, assim, a leitura não pode ser um chute. A leitura, diferente de quando a gente lê uma notícia rápida, um Facebook da vida, esse tipo de leitura mais tradicional, ela tem que ser feita com um pouco mais de carinho e de capricho, mas acima de tudo, e eu tenho certeza que eles têm esse conhecimento, professora, eu acho que lhes falta eventualmente um bocadinho de paciência para ler com cuidado. A leitura é um ato, às vezes solitário, principalmente no momento de prova, e requer paciência, requer cuidado, e requer paciência e cuidado não só na leitura do texto, mas também, eu já falei no bloco anterior, é muito importante prestar muita atenção no enunciado e não sair chutando, porque às vezes o próprio enunciado, ou quando a gente tem, nesse caso, duas questões que se referem ao mesmo texto, às vezes uma ajuda a responder a outra. Então, é preciso atenção e cuidado na leitura. Então, depois eu quero, terminamos aqui a correção. Espero que muitos de vocês tenham acertado bastante. E se não acertou, o ideal agora é retomar, agora sabendo quais são as respostas, a leitura e a reflexão sobre o enunciado e a alternativa correta, para saber por que errou, para evitar erros futuros.